Olá pessoal, aqui é o professor Victor. Neste vídeo eu vou trabalhar uma questão de simulado evolucional que foi aplicado no mês de março aqui no FIC. E a questão é uma questão de linguagens, a questão 36. Envolve a competência de variedades linguísticas. E o comando pergunta, segundo o texto, o uso da variedade linguística formal no judiciário. Letra A. Garante maior clareza e objetividade na comunicação com a sociedade. Letra B. Reflete o esforço do judiciário em adotar práticas comunicativas inclusivas. Letra C. Valoriza o conhecimento técnico como forma de democratizar o acesso à justiça. Letra D. Estabelece distanciamento entre os operadores do direito e o cidadão comum. E letra E, reforça o papel da linguagem informal como padrão institucional em audiências futuras. Então, alguns itens vão trazer esse uso da linguagem informal no judiciário numa perspectiva mais positiva e outros mais negativa. Vamos ver qual é o foco do texto. Em 2023, circulou pelas redes sociais um vídeo de uma juíza do trabalho destratando uma testemunha que a chamou de doutora em vez de excelência. Tal formalismo contrasta, ou seja, essa situação contrasta totalmente com as iniciativas do judiciário de aproximar o cidadão pelo vocabulário mais simples. Referimos-nos à louvável campanha do STF por um pacto nacional pela linguagem simples no judiciário. O objetivo é modificar a cultura jurídica nacional, que valoriza mais as barreiras do que as pontes de interlocução. Contudo, cabe indagar, basta tornar mais simples o vocabulário nas decisões judiciais para aproximar o cidadão? Então a gente vê que o texto tem um tom questionador. A cultura jurídica brasileira valoriza muito mais barreiras, ou seja, distanciamentos, do que pontes, do que conexões. E mesmo que você tome iniciativas para simplificar o vocabulário, será que isso é suficiente para aproximar o cidadão? Ou as barreiras são muito maiores? Então, são questionamentos que fazem a gente, nessa questão, buscar algum item que traga essa preocupação sobre como o uso da linguagem formal no judiciário está causando esses problemas, né, culturalmente, de acabar deixando o cidadão distanciado e sem uma aproximação efetiva com o poder judiciário. Então, por isso, nosso gabarito é o item dedidado. O uso da variedade linguística formal no judiciário acaba estabelecendo esse distanciamento entre os profissionais do direito e o cidadão comum. O fim do texto é muito interessante quando fala que essas iniciativas que o STF tem adotado buscam modificar a cultura, mas vem o questionamento final, né? Mesmo com uma simplificação do vocabulário, talvez isso não seja suficiente. Então, o uso da variedade formal da língua, da linguagem formal, ainda estabelece muitas barreiras, causando esse distanciamento para o cidadão comum em relação ao judiciário, e mesmo a tentativa de tornar o vocabulário mais simples não resolveria o problema. Esse é o questionamento final do texto, né? Seria só um começo. Então, o item A está errado, porque a formalidade nesse contexto promove distanciamento e não maior clareza, pelo contrário, né? O item B está errado, porque essa formalidade, que ainda é muito presente no judiciário, reflete o atraso, essa lentidão do judiciário em democratizar o acesso à justiça. Então, quando o texto fala dessas iniciativas do STF, o texto está trazendo um tom crítico. Será que isso é suficiente? Será que isso basta, né? Então, o texto não está simplesmente apoiando essas iniciativas, mas trazendo um tom questionador. Então, não posso marcar um item que simplesmente aplauda essas iniciativas sem trazer o questionamento crítico, né? Que o item D traz. Então, por isso, o item B está errado. O item C também está errado porque o uso da linguagem formal não é uma maneira de democratizar o acesso, pelo contrário, dificulta o acesso de todos os cidadãos à justiça. E o item E está errado porque em nenhum momento o texto afirma que em audiências futuramente prevalecerá a linguagem informal. E outra coisa, tenham muito cuidado, porque quando a gente fala de tornar a linguagem mais acessível, não significa necessariamente utilizar a linguagem informal. Por exemplo, o jornalismo. O jornalismo, de forma geral, utiliza a linguagem acessível,
o público entende, não tem termos técnicos, jargões, uma fala rebuscada, não tem, mas a prioridade ou a base é a linguagem formal, a preocupação com a norma padrão. Então, tenham cuidado para não vincular a acessibilidade da linguagem à formalidade ou informalidade. É totalmente possível utilizar a linguagem formal, de acordo com a norma padrão da língua, sendo acessível, como acontece cotidianamente no jornalismo, né? Então, uma coisa não tem relação necessária com a outra. Então, diante do exposto, gabarito o entender de dado. Obrigado por assistirem a essa resolução e até a próxima questão.